Em pleno verão e à falta de assunto, criticar o excesso de turistas tende a tornar-se um hábito. Com ou sem fundamento, é aquilo que vamos ver, tal como o que pode o turismo esperar do próximo Orçamento de Estado. Está assim apresentado o episódio desta semana do Turismo em Destaque. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Com a entrada no verão e, sobretudo, com a entrada naquilo que comumente se designa pela Silly Season, começa cada vez mais a haver falta de notícias, uma vez que estamos em altura de férias e de viagens e, portanto, naturalmente, o turismo acaba por ser o tema maior desta quadra. E, portanto, é natural que haja uma busca maior por ouvir opiniões, por ouvir vozes de diferentes personalidades de diversos setores da sociedade, as quais, para garantirem audiências, falam das atividades turísticas, nem sempre bem, nem sempre com rigor e também nem sempre com conhecimento de causa. Daí que não seja estranhar que me tenham sido remetidas perguntas e mensagens para abordar este tema, todas elas endereçadas para este endereço de e-mail que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, as quais naturalmente agradeço. E, já agora, como sempre faço também, aproveito para dizer que foi justamente com este propósito que este endereço foi criado, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os temas que aqui gostaria de ver abordados. Já sabe que, por isso, pode e deve usar e abusar do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação, como sempre, é fundamental. Como é sabido, eu sempre desenvolvi toda a minha vida profissional ligado às atividades turísticas e procurando ser um estudioso e um observador atento daquilo que é o fenómeno turístico, eu devo começar por, em abono da verdade, dizer que sou suspeito ou que sou parcial na minha visão sobre esta temática, ou seja, sobre aquilo que é a crítica feita por diferentes personalidades relativamente ao excesso de turistas. E, portanto, naturalmente, a minha resposta óbvia e evidente é que não há excesso de turistas. E, quanto a mim, aquilo que eu digo é, sobretudo, do ponto de vista que considero mais importante, que é do ponto de vista substantivo. O que não me impede também de perceber que, quando essa é feita uma abordagem mais ligeira, menos conhecedora, menos fundamentada e até mais apressada, isso pode, de alguma forma, levar a que essas tais avaliações e esses juízos sejam totalmente contrários a esta minha opinião. Mas já lá vou. Desde logo vale a pena aqui referir que muitos dos críticos do turismo, ou se quisermos, do que é o excesso de turistas, tendem a enfatizar, entre outros aspectos, que há uma perda de qualidade de vida nos centros urbanos, derivada sobretudo à invasão daquilo que eles chamam hordas de estrangeiros, que quase não deixam espaço para os locais ou, se quisermos, para os residentes. Porquê? Porque provocam filas no acesso a museus, a monumentos, a restaurantes, a estabelecimentos de animação, a praias, a cafetarias, enfim, um pouco por todo o lado complicam a vida às pessoas, que também o aumento do excesso de trânsito, o aumento do ruído, sobretudo do ruído noturno, uma maior produção de lixo, uma atração até da própria criminalidade, uma vez que os amigos do alheio vêm sempre à procura de poder furtar alguma coisa a algum turista mais relaxado ou mais distraído, e também tudo isto provoca aumentos de preços e, por vezes, até gentrificação. Contudo, o que essas pessoas que fazem essas críticas, quanto a mim, se esquecem é que os centros urbanos de que falam não são todos, são sobretudo os centros urbanos de Lisboa, do Porto, eventualmente também numa ou noutra altura do ano do Funchal e pouco mais. E apenas, sobretudo, nas suas partes mais históricas, isto é, apenas em algumas freguesias. E isso até, há um outro lado desta questão, é bom porque significa que Portugal tem história e que esse é também um fator de atratividade e, por isso, todo o nosso património cultural, monumental e gastronómico acaba também por prender a atenção daqueles que nos visitam, tal como também é bom sabermos que as nossas praias, que o nosso mar, que a nossa natureza, que o nosso clima, que a nossa hospitalidade são também em si mesmos fatores de diferenciação que fazem com que haja quem opte por vir até nós gastar o seu dinheiro. Dinheiro esse, que é bom dizê-lo, dinamiza a economia, mais a mais atendendo a que o turismo é uma atividade económica transversal e pluridisciplinar e, portanto, cria, quer do ponto de vista direto na atividade, quer indireto nas demais áreas da economia, riqueza, emprego, coesão social e territorial, entre tantos outros benefícios.
E, portanto, a pergunta que se deve colocar é: será que aqueles que demonizam o turismo pensaram o que seria do país, o que seria de Portugal sem turistas ou sem turismo? Onde é que nós estaríamos? E não só refiro isto em termos económicos. É que, como se sabe, o turismo potencia também muitos outros aspectos, dado que, como tantas vezes eu gosto aqui de referir, o que é bom para os residentes, o que é bom para os locais, é igualmente bom para os turistas e vice-versa. E falo da saúde aos espaços verdes, das acessibilidades ao ambiente, dos equipamentos culturais, desportivos e de outra natureza à própria preservação e conservação do nosso património material e imaterial. Portanto, ou será também que essas pessoas já pensaram que o principal prejudicado com a concentração de turistas ou com aquilo que nós, em linguagem técnica do turismo, chamamos de sazonalidades, é a própria atividade económica do turismo, e terão dedicado alguma fração do seu tempo a constatar que, por exemplo, as atividades turísticas são alheias aos ciclos produtivos das outras áreas económicas, ou até que à própria elaboração dos calendários escolares que nos empurram a todos para períodos de lazer específicos que engrossam as circunstâncias já ditadas pelas próprias estações do ano. É que se em agosto é verão e não há aulas e, por exemplo, a maior parte da indústria quase para, é inevitável que mais gente tenha férias, consequentemente que haja um maior aumento do número de viagens. E podia aqui continuar a dar exemplo atrás de exemplo neste sentido. No entanto, o facto, e o turismo deve ter essa consciência, é que por trás destas críticas há algo que é necessário fazer. Porque se nada for feito, não sendo verdade a prazo, tal pode vir a ser um problema. É que uma mentira, quando repetida, quando dita muitas vezes, às vezes passa a ser, de facto, verdade, pelo menos aparentemente. E neste particular, o turismo deve, aliás, o turismo tem a obrigação de fazer melhor, mas sobretudo de informar melhor. Para quê? Para desmistificar, para se proteger e para se defender. Perguntar-me-ão, bem, mas então e como é que se pode isso ser feito? E, quanto a mim, pontuando as suas intervenções, isto é, as intervenções dos seus principais e mais visíveis atores, sobretudo e entre muitos outros, em 2 pontos que eu considero fundamentais. O primeiro desses pontos tem a ver com comunicar bem. E comunicar bem significa manter a opinião pública informada do muito que a atividade dá ao país. E alguns exemplos. Eu, no início do ano, tive aqui a oportunidade de destacar que em 2023 o turismo tinha tido receitas na casa dos 25 mil milhões de euros e que esse valor, essa verba, era superior àquela que o país ia receber da bazuca europeia do conhecido PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, em vários anos. Ora, das mensagens que eu recebi por causa deste meu comentário, aquilo que eu constatei é que havia muitas pessoas que desconheciam que o turismo num ano gerava muito mais receitas que o PRR em vários anos. Ou até também a percepção que existe, e sobretudo esta percepção existe em muitos dos decisores políticos, que o turismo é uma atividade de fraco valor acrescentado, que quase não cria valor acrescentado. O que é não só errado, porque cada vez mais as atividades turísticas criam valor acrescentado, como inclusivamente, dados os efeitos multiplicadores que o turismo induz na economia, acaba também por criar muito valor acrescentado noutras áreas da atividade económica. Ou até se constatarmos que 1/5 das nossas exportações, ou seja, 20% daquilo que Portugal exporta, são produtos e são serviços turísticos, com uma vantagem, é que essas são das exportações cujo consumo tem que ser feito dentro de portas. E quando alguém vem cá consumir um produto e um serviço turístico que adquiriu, obviamente, para além desse consumo turístico, faz muitos outros tipos de consumo, portanto, lá está, dinamiza também a economia. E o segundo ponto fundamental que aqui queria destacar é que o turismo, de uma vez por todas, tem que abraçar a causa da sustentabilidade. Em todas as suas vertentes, não apenas na ecológica e ambiental, nem sequer tão só na económica, mas dedicar, sobretudo, particular atenção à sustentabilidade social e à do próprio destino, do destino de Portugal, dos nossos ativos turísticos, naturais e histórico-culturais. E isso obriga, e isso implica coragem. Implica muita coragem. Desde logo, coragem para defender e denunciar a turistificação que conduz à gentrificação, mas coragem também para propor, para impor, se necessário for, para limitar a carga turística em algumas atrações e em alguns ativos turísticos. Para quê? Para os preservar e para garantir a sua fruição turística às novas gerações. No fundo, estou aqui a falar de ter a capacidade para discernir entre o bom
e o ótimo, tendo consciência que o segundo é o pior inimigo do primeiro. Claro está que há muito para fazer e muito mais aqui poderia ser dito, mas cada jornada começa sempre com um pequeno primeiro passo, que neste caso se traduz por uma nova atitude por parte do turismo. De facto é verdade, no final da semana passada começaram as negociações para o Orçamento do Estado para o próximo ano. E vale a pena dizer que elas irão ser particularmente complexas, como já todos percebemos, devido à conjuntura política e principalmente aos equilíbrios que têm que ser feitos à luz do atual quadro parlamentar, já que essa é a sede que terá a última palavra na votação da Lei do Orçamento de Estado para 2025. E como já todos percebemos, a agenda política está muito ocupada com temas como a saúde, como a educação, como a habitação, como a fiscalidade no seu sentido mais amplo, do que propriamente com a economia, com a competitividade e, claro está, também com o turismo. É óbvio que todos estes são temas importantes e que preocupam o país e os portugueses. Mas a criação de riqueza, o investimento e o emprego também o são, ou pelo menos deveriam sê-lo, e nestes particulares o turismo necessita de uma atenção específica por parte da política e dos políticos. Mas algo me diz que só terá essa atenção pelas piores das razões, como aliás, por exemplo, e uma vez mais se viu na semana passada também, na reunião do Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, que após um período de debate público, aprovou mais uma vez a duplicação da taxa turística em Lisboa a partir do dia 1 de setembro, com a votação praticamente unânime, exceção feita ao Partido Comunista Português, que votou contra. E esta, no fundo, é a triste sina com que o turismo, com que os turistas estão confrontados, de serem extorquidos continuadamente, sem dó nem piedade, para pagarem as ineficácias e as incompetências de gestão do Estado, tal como promessas feitas só para caçar votos, já que não têm base concreta para avançar. A não ser que lá está que alguém paga a conta. Dito isto, e aqueles que me acompanham sabem bem, eu tenho para mim que o ficar à espera, o ter umas conversas no silêncio dos gabinetes, o fazer uns pedidos a este nível, normalmente não resultam. O que é eficaz é fazer o trabalho de casa, fundamentá-lo, consensualizá-lo, apresentá-lo aos destinatários e ao país e depois, claro está, lutar e pugnar pelo mesmo. No fundo, ser proativo. Ora, aquilo que tem acontecido nos últimos anos é o turismo lembrar-se, quando se lembra, em meados de setembro, que o Orçamento de Estado está prestes a ser apresentado, uma vez que, como sabemos, o mesmo tem que ser entregue todos os anos na Assembleia da República até ao dia 15 de outubro. E então compila algumas propostas, umas vezes bem fundamentadas e consensualizadas, outras nem tanto. Só que nessa altura o Governo, qualquer que seja o Governo, já tem o Orçamento de Estado praticamente fechado e por isso não tem muita abertura, ou se quisermos, não tem muita capacidade para acolher alterações ou novas ideias e sugestões. Por seu turno, os partidos da oposição ouvem atentamente e, na melhor das hipóteses, assumem o compromisso de colocarem o tema a debate a quando da especialidade. E assim, lá vão passando ao lado dos sucessivos orçamentos de Estado as medidas relativas ao turismo, por sinal, à atividade económica que tem carregado e, pelos vistos, vai continuar a carregar às costas a nossa economia, a economia nacional. Assim sendo, o que, em minha opinião, poderia e deveria ter sido feito, e aliás deve ser sempre feito, e por maioria de razão neste ano, por força do presente quadro político, era ter as propostas do turismo fechadas e consensualizadas até ao dia 15 de junho, para poderem ser apresentadas ao Governo, aos partidos políticos com representação parlamentar e ao país até 15 de julho, a altura a partir da qual e até ao início de setembro o país político entra ou faz uma pausa para férias. Para quê? Para que haja possibilidade das mesmas virem a ser incluídas, claro está, se tiverem mérito e fizerem convencimento, no documento, ou se quisermos, na proposta de lei do Orçamento de Estado, neste caso, na de 2025. Portanto, e para concluir, o turismo não pode nem deve esperar muito deste Orçamento de Estado, sobretudo porque também não fez muito, para não dizer que não fez nada. Por isso, o que todos podemos esperar e até desejar é que no futuro haja uma nova atitude por parte do turismo.
Fica à espera da sua companhia na próxima semana. Até lá, saúde, paz. O Estado do Rio Grande do Sul continua a precisar da nossa solidariedade. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal. Para isso basta carregar no botãozinho preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.